Abaixa um pouco a câmera. Do computador? Eu desligaria o ar-condicionado por causa do barulho. É, vou desligar ali. Depois acho que eu faço ele ter um segredinho. Esse é muito velho. Deixa eu ver isso. Olá pessoal, a gente já vai começar a nossa live. Esse pode ficar para você aí. Olá pessoal, boa noite, vamos chegando. Já já a gente vai começar a falar. Vai ser muito bom hoje. Vamos lá. Olá pessoal, em breve vamos começar a nossa live falando sobre regularização de imóveis. Aguardem, a gente está transmitindo também pelo YouTube, então a gente vai começar na hora certinha, porque tem bastante gente entrando lá também. Peço que aguardem um pouquinho. Obrigado.
Bom, olá pessoal, boa noite. Vamos começar agora a nossa live. Só um pouquinho. O que foi? Pronto, pode ser. Beleza, gente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a audiência de vocês aqui para a gente tratar desse tema, que é um tema bastante crítico, né? Tem uma demanda muito grande, as pessoas têm muitas dúvidas acerca de como que é o processo de regularização de imóveis. A gente vai tentar aqui esclarecer algumas dúvidas, explicar alguns meandres de como funciona o processo, para que vocês possam ter mais consciência, mais informação, para poder decidir se é hora de fazer, como fazer, com quem fazer, né? E de que modo fazer. Bom, nós da Properícias, a Properícias é uma empresa que existe desde 2012, é uma marca que está no mercado desde 2012, iniciou como uma empresa mais voltada para a parte de perícia e engenharia. Hoje nós somos referência de mercado em Brasília no que tange a normas e legislação da construção civil. Então nós somos uma empresa que prestamos consultoria acerca desses temas. Nós somos uma empresa de engenharia e arquitetura que não executa obras, tá? A gente trabalha em outra esfera da construção civil, que é a parte do desembaraço da parte legal das obras com o Estado em todas as suas áreas, desde o Corpo de Bombeiros, a Terracap, DF Legal, SEDU, CAP, todos os órgãos envolvidos aí no processo de regularização. Então a Properícias hoje é composta por uma equipe de mais de 10 profissionais, especialistas na área. Nós não terceirizamos nenhuma etapa do processo, todo o processo contratado com a Properícias é executado por equipe interna da Properícias. Nós temos uma equipe bastante robusta e de alto nível técnico. Apresentada a Properícias, nós vamos falar agora sobre o que é o ABITS. Eu até peguei aqui a descrição do que é o ABITS, que eu achei na Wikipédia. Então eu vou ler para vocês. ABITS é o ato administrativo emanado de autoridade competente que autoriza o início da utilização efetiva de construções ou edificações destinadas à habitação. Trata-se de um documento que comprova que o empreendimento ou imóvel foi construído seguindo-se as exigências, né, a legislação local, especificamente o Código de Obras do município, que no nosso caso aqui é o COIDF, que é o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, e as legislações estabelecidas pela Prefeitura para a aprovação de projetos. Como no Distrito Federal nós não temos prefeitura, nós obedecemos o regramento imposto pelas secretarias, pelos órgãos vinculados ao governo do Distrito Federal, portanto GDF. Gente, o ABITS, ele é uma certificação que o Estado dá de que aquela edificação está apta a ser habitada, que ela é considerada segura aos seus usuários e que ela respeita os parâmetros normativos de urbanismo e meio ambiente, tá? Então, o ABITS nada mais é do que uma certificação que o Estado dá de que aquela edificação cumpriu os pré-requisitos estabelecidos na lei. Então, a gente entra no processo com o GDF, no caso aqui do Distrito Federal, para pleitear a carta de ABITS e apresentar toda a documentação necessária para poder correr esse processo. Nós vamos falar disso mais lá na frente. Qual que é a grande vantagem de você tirar o ABITS de uma casa ou de um prédio? É que o ABITS, a partir do momento que ele está averbado na matrícula do imóvel, que é quando ele passa a surtir o efeito legal, que é o grande objetivo da maioria das pessoas que tiram ABITS, que é para poder ter a liquidez daquele imóvel, para que ele possa ser aceito para um financiamento bancário. Então, a principal função do ABITS acaba sendo essa, né? A grande demanda do mercado é justamente essa, as pessoas que querem vender os seus imóveis por meio de financiamento. Há também aqueles clientes que, quando regularizaram um lote junto à Terracap, no caso do Distrito Federal,
que a Terracap é uma imobiliária do Estado, então ela vende os lotes no processo de regularização fundiária, que por sua vez é uma atribuição exclusiva do governo do Distrito Federal, no caso do DF. Não tem uma forma de você pleitear, de você entrar no GDF e pedir a regularização do seu lote, como é feito no caso do Habite-se, que você vai regularizar a sua edificação. Então, também outra coisa que acontece é do cliente perguntar às vezes: poxa, o lote do meu vizinho está regularizado, ele tirou o Habite-se, o meu não está regularizado, eu não posso tirar o Habite-se, ainda não tem escritura. Por que o dele está e o meu não? Muito bem, quando o governo regulariza a terra, ele regulariza uma determinada área que pode compreender ali um ou mais condomínios, ou os lotes todos, né? Ou só uma parte. A gente tem condomínios aqui na cidade de Brasília que metade é regularizado e metade não. Porque a metade que foi regularizada estava dentro da área que foi regularizada pelo governo. Então todos os lotes que estavam dentro daquela área que foi regularizada passaram a ter escritura e foram regularizados, portanto suas edificações se tornam passíveis da emissão da carta de Habite-se, portanto a regularização das edificações. Outra vantagem de você tirar uma carta de Habite-se de um imóvel é justamente a valorização. Então, a gente pega um exemplo de um imóvel que custa R$1 milhão ou R$500 mil. A partir do momento que ele está regularizado, que ele tem a carta de Habite-se, ele passa a ter liquidez, ele tem mais valor. É como um veículo que tem uma revenda muito fácil, ele desvaloriza menos do que aquele veículo que é difícil de revender. Então, como o imóvel passa a ter liquidez, ele se torna mais fácil de vender por ter a possibilidade de ser financiado junto aos bancos, ele passa a ter mais valor. Em média, os imóveis valorizam aproximadamente 10%. A gente conhece casos aí de imóveis em áreas bastante disputadas, que tem poucos imóveis com Habite-se, que passam a ter uma valorização ainda maior. Aí já é aquela lei da oferta e procura, né? Muita gente procurando imóvel com Habite-se para financiar numa determinada região, que tem poucos imóveis com Habite-se. Aqueles que têm a carta de Habite-se, que são passíveis de financiamento, invariavelmente vão valorizar mais, né? Nós vamos falar agora um pouco sobre as regras e a legislação pro Habite-se. Muito bem. As normas que a gente obedece para poder fazer a emissão de uma carta de Habite-se de um imóvel são as normas estabelecidas na URB. A URB é o regramento urbanístico, é o regramento que a edificação tem que cumprir daquele lote. Quando o lote é regularizado, quando a área é regularizada, os lotes passam a ter, de acordo com a forma como eles foram registrados, pelo tamanho, pelo formato, pela posição do lote na rua, ou no condomínio, ou no quarteirão, ele vai ter um regramento específico que aquela edificação tem que cumprir para poder ter a sua carta de Habite-se emitida. Então, essa legislação ela varia de região para região, de condomínio para condomínio, de lote para lote, muitas vezes. Então, não tem uma regra geral, tá? Alguns condomínios têm o seu código de obras, principalmente os condomínios que são mais bem estruturados, eles têm um código de obras que já converge bastante com as normas que são aplicadas e cobradas pelo Estado, no nosso caso aqui o governo do Distrito Federal. Então, algumas regras, por exemplo, tem regiões que têm regra de afastamento lateral de no mínimo 3 metros unilateral. Então, a edificação está lá, construída dentro do lote, de um lado ela pode colar, do outro ela tem que ter um afastamento de 3 metros. Então, você só vai conseguir tirar o Habite-se se cumprir essa regra. Aí, por exemplo, tem os casos das casas que foram construídas antes da regularização do lote. Então, em alguns casos, tá? Não são todos, para aquelas edificações que foram construídas até uma determinada data que está especificada na lei, não vou entrar no mérito das leis aqui, de falar muito número de lei, ou entrar na letra da lei,
para a gente não ficar com uma live muito técnica, que eu quero que vocês entendam bem. A nossa proposta é explicar de uma forma branda, clara, para que vocês possam entender bem o conteúdo da nossa live de hoje. Eu estou recebendo um recadinho aqui da minha equipe, gente. Se vocês quiserem tirar dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente posterior à live, ou se quiserem tirar uma dúvida agora, mandem as dúvidas nos nossos WhatsApps, quem tem, no Instagram também por meio do direct, podem mandar as perguntas, e aqui pelo WhatsApp, pelo YouTube, que a gente vai estar vendo as perguntas com conteúdo que não está dentro do nosso roteiro aqui da live, e aí eu tiro essas dúvidas de vocês agora. Voltando então à questão legal, hoje a lei tem algumas facilidades para aquelas edificações que foram construídas antes do regulamento do lote e que eventualmente não cumpriram as normas ipsis literis, não estão 100% adequadas à norma. Por quê que a legislação prevê isso? Porque o Estado não pode cobrar de você o cumprimento de uma norma que não existia para você na época que você construiu. Então, vamos supor, você construiu uma casa em 2016 e o seu lote foi regularizado em 2020. Você tem algumas normas que você é isento de cumprir em detrimento disso, porque como o Estado demora muito para fazer a regularização fundiária, ele acaba flexibilizando em outro ponto para também não penalizar o cidadão. Não é que o Estado é ruim, é porque o processo de regularização fundiária ele depende de uma série de fatores. Então, para o Estado poder regularizar um condomínio para construir casas que vão receber pessoas, ele tem que pensar nas vias de acesso, na segurança, tem que ter escola, tem que ter polícia, tem que ter posto de saúde, tem que ter transporte público. Então não é uma coisa que se dá rápido mesmo. O Estado precisa de um tempo para processar isso tudo, para poder viabilizar a regularização fundiária. Então a lei ela acaba protegendo também as pessoas que construíram antes da regularização dos lotes. Senão essas pessoas vão ficar completamente desamparadas pela lei. E é muito importante para o Estado que as edificações todas sejam regularizadas, tá? Uma das coisas que a gente vai abordar aqui hoje, que muitos clientes me perguntam, é acerca dos projetos. Muito bem, os projetos funcionam assim. Quando a gente vai fazer o processo de regularização de um imóvel, nós precisamos protocolar os projetos dessa edificação junto ao Estado. O que acontece? Muitas vezes o cliente, eu tenho um projeto aqui que o meu arquiteto fez, um parente meu fez, ou eu mesmo desenhei aqui, então tem um projeto aqui com as medidas do desenho da casa. Esse projeto a gente não consegue usar. Por quê? Para o projeto que vai para o Estado, para a regularização, ele tem uma riqueza, uma tecnicidade de informações maior do que o projeto que vai para o canteiro de obras. Então, ocorre que o projeto que muitas vezes o cliente tem, que foi usado para construir a casa, ele não tem utilidade para a gente, porque a gente vai ter que mexer no projeto todinho. Muitas vezes é um projeto que acaba dando mais exigência, ele acaba voltando mais vezes para completar as informações, para ajuste, do que um projeto que a gente faz do zero. A gente tem uma equipe aqui de arquitetura própria só para isso, especializada nisso. A gente usa um equipamento laser de última geração, muito preciso, muito eficiente para poder fazer essas medições, para lá na frente, quando o fiscal do Estado for fazer a verificação e ele usa um equipamento igual ao nosso, se tiver diferença nas medidas do projeto, ele vai achar. E aí o que vai acontecer? Esse projeto volta, ele tem que ser adequado lá atrás, ele passa por todo um trâmite que acaba demorando mais e dá mais trabalho para nós. Então, por uma questão de benefício para o cliente e para nós, a gente prefere refazer o projeto já do jeito certo que o Estado precisa para poder acelerar o processo do cliente. Dentre eles tem a planta de situação, a planta de implantação e cobertura, dos cortes, as fachadas com
detalhamento preciso nas medidas para que o Estado consiga fazer essa verificação mais fácil e seja mais assertivo nelas. Então, por isso que tem essa diferenciação de projeto, que muitas vezes as pessoas, poxa, mas por que não deu para usar meu projeto? Eu já tenho um projeto, me dá um desconto. Muitas vezes a pessoa tem um projeto que tem 10, 15 anos, a norma da BNT mudou, nossa, absurdo de lá para cá, o software de desenvolvimento do projeto mudou muito, a norma, a regra, a forma como o Estado recebe e interpreta essas plantas. Então, a gente já tem aí os macetes para fazer isso de forma mais célere, a fim de beneficiar o cliente com essa agilidade, tá? O Habite sozinho, eu até faço uma brincadeira às vezes com o cliente, que um guardanapo sujo de batom ele causa mais efeito do que o Habite sozinho. Porque o que acontece? O Habite ele passa a ter efeito efetivo a partir do momento que ele está averbado na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. Para fazer essa averbação, a lei te obriga a apresentar para o cartório a certidão a certidão negativa de débitos da Receita Federal. O que é isso? Toda vez que você vai executar uma obra no Brasil, seja ela de uma obra nova ou uma reforma, a lei diz que você precisa cadastrar essa obra no Cadastro Nacional de Obras, no Sistema SERO da Receita Federal. E lançar lá, elencar lá quem são as pessoas que estão trabalhando na sua obra e fazer o lançamento lá das contribuições previdenciárias desses profissionais que estão executando sua obra. Ocorre que muita gente nem sabe que existe essa lei, inclusive muitas pessoas da construção civil, empreiteiros, engenheiros, arquitetos, muita gente. Então, os processos que a gente pega aqui, e nós aqui da Praperícia, a gente já deve ter passado do milhar de habites emitidos, são muitos habites emitidos por nós aqui no Distrito Federal e em Goiânia, quando tínhamos a filial lá. E ocorre que, quando a gente vai ver o cadastro no Sistema SERO lá da Receita Federal, não existe cadastro. Então, a gente tem que fazer o lançamento desse cadastro lá e fazer a regularização junto à Receita Federal, porque não adianta nada você ter o habite e não ter a certidão de negativa de débito, que você não consegue averbar o habite. Você vai lá no cartório, quero averbar meu habite. Eles vão dizer, tá, CND da Receita. Ah, não tenho. Volta aqui quando você tiver. Você não consegue averbar. Então, nós aqui, quando fechamos o contrato com o cliente, a gente já entrega a solução completa. O habite mais a CND da Receita Federal, para a pessoa poder ir lá fazer a averbação. Então, a gente faz o serviço completo. Aí, dentro da CND, tem 3 situações. A situação mais comum que a gente observa, especialmente porque o nosso público, assim, a maioria das pessoas que nos procura, porque a pessoa que constrói uma casa nova, normalmente ela vai morar na casa. Então, não é a pessoa que está construindo para vender, é pouco. Tem, mas é pouco. O que mais tem são as casas que já estão construídas há algum tempo, a pessoa que já tem a escritura do lote, tem a casa construída, mas não tem um habite e tem o desejo de vender a casa, ou de refinanciar a casa para levantar capital, ou uma pessoa que, às vezes pela condição de idade, tem os mais diversos casos aqui, mas a pessoa que quer deixar a casa regularizadinha já, até para já deixar uma herança para os seus herdeiros já regularizada, mais tranquila, mais fácil de tratar. Então, o primeiro caso que eu vou tratar com vocês aqui agora é o das CNDs que são decadentes. O decadente é um termo técnico para aqueles casos que já prescreveram. Então, a decadência da cobrança, ela é um benefício em função do cumprimento do prazo prescricional. Então, todo mundo sabe que é prescrição de dívida, né? Depois de 5 anos, porque quando você constrói e não faz o lançamento lá, você não sabe, mas você está devendo para a Receita. Não você especificamente, mas a obra, a casa, tem uma dívida com a Receita, que é o INSS dos operários que fizeram a obra e não foi feita a contribuição previdenciária deles à época. Então existe essa dívida lá, embora você nunca tenha sido notificado ou qualquer coisa parecida, mas essa dívida existe lá. Quando a casa está construída há mais de 5 anos, e entendam, gente, quando se trata de Receita Federal,
Bom, estou vendo que está entrando bastante gente aí nos dois canais. Pessoal, a nossa equipe está aqui acompanhando, tá? Se vocês quiserem mandar suas perguntas, tanto pelo direct do Instagram, quanto nos grupos de WhatsApp, mandem suas perguntas, ficar com alguma dúvida de algum assunto que a gente já tenha passado, que a gente vai tirar as suas dúvidas. Já está chegando uma dúvida aqui, inclusive de CND, já vou falar disso agora. Então, casos de casas que estão construídas há muito tempo. Vamos lá. Essas casas que estão construídas há muito tempo, estava falando para vocês da questão da Receita Federal, como é que ela trata o período prescricional. A Receita Federal ela não trabalha com mês. Então, por exemplo, se você pega uma casa que foi construída no mês de janeiro, há 5 anos atrás, tecnicamente ela já tem 5 anos de pronta. Para a Receita Federal, não. Para a Receita Federal, ela tem que ter sido concluída no ano anterior. Então, por exemplo, hoje que nós estamos em 2024, eu só consigo a prescrição da dívida do INSS da obra junto à Receita Federal para as casas que estavam prontas até dezembro de 2018. Gente, pro Habite-se, para ser considerada uma casa que está pronta, ela não precisa estar com churrasqueira, piscina, jardinagem, porcelanato na casa inteira. Tecnicamente, se a casa tem parede, janela, porta, teto, telhado e um banheiro funcionando e a cozinha funcionando, é uma casa habitável, tá? Então, se a casa estava pronta para ser habitada, aqui no caso da Receita, eles pedem comprovações de que a casa estava habitada, tá? Mas se a casa estava pronta e habitada a partir de dezembro de 2018, todas as casas, cliente, se você está aí assistindo e a sua casa estava pronta, você a casa está pronta, eu estou morando na casa desde abril de 2018, desde julho de 2018, desde novembro de 2018, você já atende a instrução normativa da Receita Federal e você tem o direito à decadência do seu INSS da obra por prazo prescricional. Ah, poxa Luiz, mas a gente já está em janeiro de 2024 e minha casa ficou pronta em janeiro de 2019. Eu gozo dessa prerrogativa, eu tenho esse direito? Prezado cliente, sinto te informar, mas infelizmente não. Porém, o que acontece? Como os processos de Habite, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, eles não são rápidos, dá tempo da gente fazer o seu Habite com calma e tudo, e virar o ano e a gente, em janeiro, emitir a sua CND para você poder fazer a sua averbação. Acabaram de me perguntar aqui como é que é feito a comprovação da construção. A gente faz a comprovação pelo mesmo sistema que quando o processo cai em auditoria, ele é auditado pelo mesmo sistema que nós fazemos aqui para fazer a comprovação, tá? Existem duas formas de você fazer isso, por meio de imagem de satélite no sistema do próprio GDF, e do Google também tem uma ferramenta que mostra fotos antigas com a data das fotos, e a gente consegue fazer essa comprovação por meio de laudo, e a gente assina a responsabilidade técnica por aquele laudo, e depois é feita a comprovação lá dentro do órgão, seja tanto no GDF, quando a gente fala de taxa de execução de obra, que é uma taxa cobrada pelo DF Legal, a gente vai falar disso mais para frente, quanto para essa questão da CND. A gente constrói um laudo de comprovação de existência da construção, e esse é um dos documentos, tá? A instrução normativa pede alguns documentos. Um deles é esse, que é o laudo, mas a gente tem aqui a forma de fazer a comprovação da conclusão da obra dentro do prazo viável para poder gozar das prerrogativas do direito à decadência da cobrança por prazo prescricional. Então, quando a casa é construída há mais de 5 anos, dentro dos 5 anos entendido pela Receita Federal, a gente consegue total isenção do pagamento da CND por conta dessa prescrição. A gente faz o processinho lá e faz todas as comprovações necessárias, fica tudo arquivado aqui. Se o processo cai em auditoria, a gente faz as comprovações de forma redundante, sem problema nenhum. Se a Receita vem e procura a gente, pede uma explicação, a gente consegue dar a explicação técnica certinha e flui tudo bem, tá? A gente faz o processo blindado no que tange a possíveis auditorias
ou revisões de processo no futuro. Há uma pergunta interessante que fizeram aqui, em relação ao IPTU. Gente, quando você tem só o lote e a casa não está averbada, existem casos em que a pessoa já paga o IPTU da construção, mas isso varia muito de região para região aqui em Brasília. São mais de 30 RAs, cada RA tem um regramento próprio específico, então não é a regra geral, tá? Mas existem 3 formas que a gente vê no mercado da cobrança do IPTU. Uma é, mesmo que tenha casa, o Estado cobra a alíquota de IPTU de lote, que é de 3%. Em outros casos, quando a casa ainda não está registrada, mas por alguma razão o GDF já passa a cobrar a alíquota de imóvel construído, que é de 1,3%, e casos em que realmente depois da verbação do ABITS, aí nós aqui, depois que tiramos o ABITS, a gente informa todos os órgãos que aquele ABITS saiu, a gente não espera o GDF fazer isso, justamente para poder já ser aplicada a redução do IPTU no cliente que ainda está pagando a alíquota de lote, tá? Então, vamos lá. Seguindo com a questão da CND, aí o primeiro caso que a gente citou foi o da pessoa que tem direito à prescrição da cobrança. Então, esse cliente, esse contribuinte, esse proprietário de imóvel, ele não vai pagar nada para a Receita, tá? A dívida da casa dele com a Receita prescreveu, então a Receita não vai cobrar nada dessa pessoa. O segundo caso é a pessoa que construiu, a casa não está dentro do prazo prescricional, então ela não goza ainda da prescrição da cobrança, mas é um cliente que, quando ele construiu, ele cadastrou todos os operários, ele tem o nome, CPF, endereço, telefone, e-mail de todo mundo que trabalhou na obra dele, ele pegou nota fiscal de tudo, ele foi uma pessoa super organizada, tem a pastinha ali com toda a documentação. Essa pessoa que tem essa documentação toda vai ter a possibilidade de ter essa dívida com a Receita bastante reduzida, tá? Dependendo da nota que a pessoa tem, por exemplo, aí o cliente fala, eu tenho nota de tinta, tenho nota de piso de porcelanato, do portão eletrônico, essas notas não servem. As notas que vão servir são as notas de materiais ou equipamentos ali que possam reduzir o esforço da mão de obra da pessoa que está executando a obra, da equipe que está executando a obra. Então, por exemplo, concreto usinado, que vê o caminhão betoneira com concreto dentro, chega lá, despeja com a bomba e rapidinho concreta um piso, uma laje, uma coisa assim, essa nota ela é bastante relevante para a redução da dívida lá da CND da Receita Federal. Então, são algumas notas que a gente consegue utilizar. O cadastro das pessoas que trabalharam tem um peso gigantesco. Então, a gente consegue uma boa redução também quando tem a lista das pessoas que trabalharam na obra com nome e CPF. A gente consegue informar a Receita e ter uma boa redução disso aí também, junto à Receita na hora de emitir o boleto lá do pagamento da CND. E tem aqueles casos que, infelizmente, a pessoa não foi muito meticulosa, não conseguiu guardar as notas, ou guardou e perdeu por alguma razão, ou na época contratou o construtor ou empreiteiro e as notas foram emitidas no nome do CNPJ da pessoa que estava construindo, e aí ela não tem nota nenhuma, essa pessoa tem que pagar o valor cheio lá para a Receita, que é possível de parcelamento, né? Então, primeiro emite-se o boleto no valor integral, com o não pagamento, abre-se o precedente para que a pessoa possa fazer o parcelamento dessa dívida. Então, são essas 3 formas comuns que tem de resolver a questão da CND da Receita Federal. É rápido, é um processo rápido, não é simples, não é fácil, mas a resposta da Receita é mais rápida do que outros órgãos envolvidos no processo de regularização. Então, a parte da Receita Federal ela é relativamente rápida, a gente faz ela depois da emissão da carta de ABITS. Estão me fazendo uma pergunta aqui interessante também, gente. A edificação construída em área rural. O processo de ABITS para área rural ele é completamente diferente do processo de ABITS de área urbana, tá? A regra geral para edificações construídas em área rural é que faz a averbação da edificação por meio de laudo, muitas vezes.
não tem necessidade do processo do habite-se completo como é no perímetro urbano, tá? Vamos lá, seguindo aqui. Bom, terminando essa parte da CND, então vocês já sabem o que é o habite-se, para que ele serve e quais são as vantagens, né? O habite-se é a certificação do Estado que a casa atendeu os pré-requisitos. A vantagem, ela tem liquidez. E, gente, até interessante, já me falaram que seguradora, na hora que tem algum sinistro com a casa, cai uma laje, um muro, enfim, alaga ou pega fogo, que na hora de dar a cobertura, a seguradora muitas vezes pede a carta de habite-se também, tá? Vamos lá. Como é que funciona o processo do habite-se dentro da seara do Estado? O processo do habite-se ele começa com um requerimento padrão e uma série de documentos que a gente apresenta para o Estado para poder fazer a regularização de uma edificação. O primeiro passo é o requerimento e apresentar as plantas dentro dos moldes que a instrução normativa do Estado pede, tá? Com todas as informações técnicas que tem que estar dentro do projeto que a gente explicou agora há pouco, a diferença do projeto legal para o projeto executivo. Então a gente faz o projeto legal, protocola o projeto legal junto com o requerimento e a partir disso a gente vai protocolando vários documentos para poder no final culminar na emissão do habite-se. Aí dentro disso tem as vistorias, tem as anuências das concessionárias, são vários documentos que a gente protocola lá. Aí como é que funciona? A gente protocola os documentos, aí você fala, pô Luiz, então legal, vocês produzem toda a documentação e protocolam tudo de uma vez? Não. No órgão que faz, onde corre esse processo, que culmina na emissão da carta de habite-se aqui em Brasília, é a CAP, que é a Central de Aprovação de Projetos do GDF. É um órgão vinculado à SEDU, que é a Secretaria de Habitação e Urbanismo do Distrito Federal. Bom, lá na CAP, os analistas vão receber toda a documentação que a gente vai produzindo e eles vão tendo as dúvidas deles, eles vão tendo os questionamentos deles. Como é que o analista faz o questionamento? Ele faz o questionamento por meio de exigência. Então a gente protocola o processo e ele devolve essa demanda por meio com uma exigência lá de alguma informação que ele precisa mais, alguma dúvida, algum detalhe que não ficou muito claro para ele. Por que ele faz isso? Às vezes o cliente fala, poxa, mas o pessoal lá, eles são duros, hein? Por que não facilita? Gente, entendo. O analista da CAP, e assim, a gente tem contato com todos os analistas lá, assim, a empresa tem muito tempo de atuação, provavelmente, praticamente todos os analistas lá já pegaram algum processo nosso, então a gente sabe bem como é que eles trabalham lá, são muito competentes, é um pessoal muito bem treinado para fazer essas análises, mas cada um tem uma interpretação diferente, normal, é como se a gente fizesse, né, quando a gente faz uma redação, vai ter gente que vai achar claro, vai ter gente que vai achar que não está tão claro, vai ter gente, cada um vai interpretar de uma forma. O processo que a gente manda, o projeto que a gente manda lá, a pessoa que está analisando isso, ela não conhece a casa, ela não foi lá ver, ela não acompanhou, ela não conhece o cliente, poxa, mas eu sou tão correto, fiz tudo direitinho aqui dentro da norma. O analista não te conhece, então ele precisa de segurança jurídica para poder seguir com o processo. E ele precisa ter certeza do que ele está fazendo, até porque um percentual, longe de ser desprezível, tá? Um percentual considerável dos processos, eles passam por revisão e auditoria lá no GDF. Então, se o processo, se o analista deixa passar alguma coisa, essa exigência ela pode vir lá no final do processo, pode ser uma coisa crucial que tinha que ter sido vista lá no começo, não foi, e aí o processo retroage todinho. E pode culminar até no cancelamento do processo, no cancelamento do habite-se, no cancelamento do alvará, da aprovação do projeto lá atrás. E aí a gente tem que fazer esse processo todo de novo. Lá na frente até vou fazer uma observação importante sobre isso. Então, o analista, tanto o analista da CAP quanto o vistoriador do DF Legal, que são duas etapas cruciais do processo, eles têm que ter segurança jurídica para poder emitir as anuências e aprovar as etapas que lhes cabem do processo. Se eles não sentirem essa segurança, o processo não avança. Então nós aqui,
na Properícias, quando recebemos a notificação de exigência que vem por e-mail, a gente já corre para ver o que é essa exigência, já vê na lei o que está pedindo, na norma, adequa e reenvia. Algumas etapas do processo a gente já antecipa, porque a gente sabe que todo processo tem exigência. Então a gente já sabe quais são as etapas que dão exigência, essas a gente manda primeiro, para poder não retardar o final do processo, para que ele seja mais fluido, mais rápido. Então, dentro da seara do Estado funciona assim. Aí todo mundo pergunta, quanto tempo demora para sair uma BITS? Muito bem, existem 3 ritos para a emissão da BITS. O rito padrão normalzinho, o rito pelo artigo 151 da lei e 153. Cada um tem uma dinâmica diferente. Embora a boa parte do processo seja igual, algumas características técnicas são diferentes no caminhar de cada tipo de processo. E aí cada um também acaba tendo um tempo. O tempo médio para uma casa que está toda certinha, toda dentro da norma, que não tem que fazer nada, a construção está toda perfeita, os afastamentos, a cota de soleira, coeficiente de permeabilidade do solo, coeficiente de permeabilidade visual do muro, tudo isso, você vê, são detalhes que muitos de vocês nunca ouviram falar na vida e que na hora do processo da BITS a gente tem que atender todos os pré-requisitos normativos em relação à permeabilidade de solo, permeabilidade visual de muro, cota de soleira, cota de coroamento, dependendo se for perto do aeroporto, tem que ter a anuência do Comair, da aeronáutica, então toda essa documentação a gente protocola lá. O prazo para o processo de uma casa que está toda redondinha, que está filé para tirar o BITS, demora aproximadamente 120 dias. Assim, muitas vezes o cliente, poxa, a minha preenche está dentro dessa característica aí, tá tudo direitinho minha casa, está tudo dentro da norma, aí vai ver, tem um canil lá que não podia estar lá. Pronto, esse processo já não vai demorar 120 dias. A gente vai ter que explicar que é um canil, que é uma área pequena, que é mais um mobiliário do que uma área construída, para poder fazer esse processo fluir. Até depois eu convido todos vocês para darem uma olhadinha nas avaliações que a gente tem no Google. A gente tem alguns casos que foram bem emblemáticos, que foram bastante complexos para a gente emitir o ABITS. Eu vou dar uma lida em algumas das nossas avaliações para vocês aqui, de processos que demoraram muito, mas que o cliente entendeu que foi uma questão técnica, que não teve jeito. Hoje a gente está aqui com mais de 50 avaliações. Dei uma olhada nas avaliações lá, vou ler aqui uma do senhor João Abranches, uma figuraça sensacional. Eu gostaria de parabenizar a empresa Properícias Engenharia pela conquista da minha carta de ABITS. É uma prova concreta do excepcional trabalho árduo que foi dedicado ao longo de 18 meses. 18 meses demorou para sair a BITS desse cliente. Esse sucesso não apenas valida o comprometimento dessa empresa, mas também representa um marco significativo para todos os seus futuros clientes. Que essa conquista seja o prelúdio de mais êxitos e realizações em suas novas contratações. Parabéns novamente pelo brilhante trabalho. Foi um cliente que ficou bastante angustiado porque tinha algumas peculiaridades no processo dele. Na casa dele é uma casa espetacular e casas muito grandes tendem a gerar mais dúvidas. Construções antigas que tem área de lazer, que tem edícula, que tem churrasqueira, que tem canil, que tem depósito, geram muitas dúvidas para o analista. Cada vez que o analista manda uma notificação de exigência para tirar uma dúvida, o processo acaba demorando mais 45 dias, porque cada vez que a gente protocola lá, eles têm um prazo legal de 30 dias úteis para responder, que dá mais ou menos 45 dias, aí se não tiver muito feriado no meio do caminho. Então, acaba que o tempo do processo é um tempo que a gente não controla. É um tempo que depende muito da interpretação do analista, de como que o analista vai entender aquelas informações técnicas, as dúvidas que ele vai ter. A gente esclarece, se a gente consegue esclarecer de primeira e já fica super claro para ele no primeiro momento. Então, o prazo, a gente não tem esse controle sobre o prazo. A gente tem o controle sobre o prazo de resposta que a gente dá para situações que aparecem no meio do processo, como as notificações de exigência,
Então nós aqui na empresa, como a nossa demanda é muito grande, a gente tem aqui uma meta interna de em no máximo 2 semanas dar resposta para aquela notificação de exigência, porque não vem uma notificação só no dia, vem várias. Então a gente vai seguindo na ordem de chegada, a equipe é responsável por aquela exigência, se for uma área da arquitetura, se for uma área da topografia, se for da área da engenharia. Então a área responsável vai responder aquela notificação de exigência dentro de um prazo de até 2 semanas, que é um prazo bem curto, considerando a demanda que tem, o tempo de estudo que precisa para poder responder aquela demanda. Então nós aqui somos muito céleres e infelizmente a demanda no órgão é muito grande para a quantidade de gente que tem, mesmo os analistas e os fiscais do DF Legal serem extremamente competentes, todos eles, todos que a gente teve contato, as reuniões que a gente faz com os analistas da CAP, as conversas que a gente tem com os fiscais do DF Legal, são profissionais assim super qualificados mesmo. Mas é que a demanda deles é muito grande e eles são poucos. Então você vê, Brasília tem uma demanda de 30 mil imóveis passíveis de regularização. Para uma equipe na CAP, a última vez que comentaram comigo era de aproximadamente 50 analistas, e no DF Legal não chegava a 20 da última vez que eu soube, de quantos fiscais tinham lá. E você imagina, esse pessoal todo para atender uma demanda enorme de mercado. Nós aqui, a gente abarrota os órgãos de processo, que são muitos, então realmente não tem como eles atenderem mais rápido do que isso. Então muitas vezes o cliente, tem um cara aqui que me falou que tira esse BITS em 3 meses, porque ele conhece gente lá dentro. Bom, ele teria que conhecer todos os analistas e todos os diretores, porque é o processo eletrônico, você nunca sabe na mão de quem que vai cair. Então é muito complicado isso. A gente não trabalha dessa forma, não pactuamos com esse tipo de coisa, a gente não pede facilitação alguma, a gente segue o trâmite normal, com competência, com qualidade, com inteligência, para que o processo seja o mais célere possível para os nossos clientes. Como é que é a nossa metodologia de trabalho aqui na Properícias? Quando o cliente fecha o contrato com a gente, e muitos de vocês que estão assistindo aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, tem bastante gente até, vocês muitas vezes perguntam, poxa, eu não tenho projeto, eu não tenho a planta, minha casa tem mais de 20 anos, como é que eu faço? Eu não tenho mais contato com projetista, com engenheiro, com arquiteto, com mestre, com ninguém. Gente, a gente faz tudo, tá? Do zero. A gente faz o processo todo do zero, não precisa se preocupar com nada. Mas eu vou ter que correr atrás, vou ter que ir nos órgãos, vocês me orientam. Não tem que ir em órgão nenhum, a gente resolve tudo, tá? Quando a gente fecha o contrato com o cliente, a gente faz um grupo no WhatsApp para que o cliente possa ter contato com toda a equipe técnica envolvida no processo dele. Esse é um dos grandes diferenciais da Properícia, só a Properícia trabalha dessa forma em Brasília. Então, toda vez que você tiver uma dúvida, tiver uma pergunta, ou quiser saber como é que está o andamento do seu processo, você pergunta no WhatsApp e a área responsável vai responder para você. Sempre tem um gerente lá presente no grupo para poder fiscalizar a velocidade dessa resposta. Ela tem que ser rápida. A gente pede no máximo 48 horas para dar a resposta. Normalmente a gente responde no mesmo dia. Também o cliente pode ligar, sempre tem alguém para atender. E além disso, em todos os casos, a gente compartilha com os clientes o link de onde está correndo o processo dele no sistema SEI do GDF. Então, vocês conseguem ver o processo de vocês dentro do site do GDF, em tempo real, na mesma tela que a gente vê aqui, quando que a gente protocolou os documentos, que documento foi protocolado, qual foi a resposta do GDF, quanto tempo ele demorou para responder. Você consegue ver tudo lá direitinho, com total transparência, que isso é um grande diferencial da Properícias. Então, além disso, você também tem a possibilidade de vir até o nosso escritório. Nós estamos aqui no coração da Asa Norte, na 207 Norte. Tem gente aqui o dia inteiro, nossa equipe é bem robusta. Então os clientes muitas vezes vêm aqui para tomar café, eu quero ver como é que está o meu processo, a gente senta, explica, porque é complexo. Quem não é da área, então fica super boiando de como é que é o processo de habite lá no GDF. Então a gente tem vários meios do cliente vir falar com a gente e tirar suas dúvidas. Isso é uma coisa muito legal. Porque quando você contrata um profissional que é autônomo, uma pessoa que não tem escritório, ou o escritório é muito longe, ou às vezes é só uma pessoa, a gente pega muitos casos aqui de gente que contratou uma pessoa que se aventurou a vender esse serviço, não deu conta de entregar, sumiu, abandonou o cliente, e quando a gente vai ver aqui o processo está todo embananado, cheio de exigência absurda, assim, que
não dá para entender como é que a pessoa deu entrada num projeto daquele. Então, a nossa metodologia de trabalho aqui é uma metodologia de trabalho focando na experiência do cliente. A gente não quer que o cliente fique satisfeito. O cliente vem e comprou a Bits, pega o papel da Bits dele, vai lá no cartório, a verba, estou satisfeito com a Bits e saiu. Tá, e o meio de campo? E o meio do caminho para esse Bits sair? Como é que foi? Então, nós aqui na Properícias queremos proporcionar para os clientes uma experiência. Não é só o cliente ficar satisfeito, ele tem uma experiência positiva durante todo o andamento do processo. Do começo até o fim, ele saber como é que está o processo dele, mesmo que demore, ele entender até tecnicamente o que está acontecendo no processo, por que o processo está demorando, por que não saiu ainda, por que está tendo alguma dificuldade. Então, a gente quer que o cliente tenha uma experiência positiva durante todo o período de contrato. Para chegar no final, que nem o seu João aqui, que, poxa, foi sensacional. O atendimento, todas as indagações foram respondidas. Em alguns casos, quando o caso é muito crítico, a gente até acompanha a vistoria. É raro precisar, mas quando precisa, a gente acompanha a vistoria para poder dar mais segurança para o cliente. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande do cliente se sentir tranquilo durante todo o processo, tá? Até uma coisa que muitas vezes o cliente, poxa, achei um cara aqui que cobrou 1.000, 2.000 a menos. Falo, gente, vale a pena você tratar do seu bem mais valioso, está fazendo investimento. É como se você vai fazer uma reforma na sua casa lá, vai trocar um piso. Aí passou um cara na sua porta lá, oi, tudo bem? Quero deixar meu cartão aqui que eu sou pedreiro e mexo com piso. Você vai chamar esse cara? Ou você vai procurar alguém que tem referência, alguém que já conhece o trabalho dele, alguém que já viu, para você contratar um profissional que vai tratar o seu imóvel com devido carinho e respeito, com toda a tecnicidade que ele merece. Por causa de uma diferença de preço muito pequena, não vale a pena. Considerando que você faz um investimento pequeno e tem uma valorização absurda num bem que tem um alto valor agregado. Então, a gente sempre recomenda os clientes tomarem muito cuidado com a questão da contratação de pessoas amadoras. Todo ano, a gente tem 12 anos de mercado, todo ano em janeiro a gente vê entrando várias empresas começando a ofertar esse trabalho. Quando é maio, julho, já não tem mais. Quando é janeiro, são outras empresas, aquela galera que começou no ano anterior já desapareceu. Aí quando a gente vai ver, quebrou, sumiu, deu golpe num monte de gente e foi embora, pegou um monte de processo, não deu conta de terminar, também se queimou na praça. Mas vale a pena você correr esse risco? Tem carro, todo mundo tem carro em Brasília. Você tem seguro do carro. Você paga o seguro do carro para ter certeza que você está tranquilo. Você paga o seguro para dormir tranquilo. Então você contrata uma empresa séria, uma empresa que tem conhecimento técnico para executar o trabalho, que tem referência, para você poder dormir tranquilo. Não, passei meu problema para a Properícias, o problema da Bits não é mais meu, agora está no colo deles, eles vão resolver, os caras são bons e eu posso dormir tranquilo. É isso que a gente quer que o nosso cliente pense. Agora eu estou em boas mãos, estou tranquilo aqui, a Properícias vai resolver meu Abits, minha CND, vou poder fazer minha verbação lá, sem dor de cabeça, sem ter tido que ir em órgão nenhum, sem ter tido que correr atrás de ninguém, resolvi aqui tranquilo, tá? Então a gente recomenda que vocês realmente tenham esse cuidado, pensem bem antes de contratar pessoas sem referência, profissional sem empresa, sem escritório. Muitas vezes o cara trabalha com sobrinho, primo, filho do vizinho, na garagem. Se esse cara fica doente, se esse cara passar num concurso, não quiser mais trabalhar com isso, se esse cara morrer, você vai fazer o quê? Você vai reclamar para quem? Então, a Properícias, ela entrega para o cliente essa segurança. Outra coisa que a gente pegou um processo aqui, que chegou até recentemente, coisa de umas 2 ou 3 semanas, de um cliente que o processo dele foi para auditoria, foi para revisão e o processo dele foi cancelado, porque tinha uma característica técnica da construção lá, que lá atrás, quando foi aprovado o projeto, não foi observado, e aí a carta de Abits dele foi cancelada. E ele foi procurar o cara que tirou a Abits para ele, e cadê o cara? Ele não achou mais o cara. O cara não morava mais em Brasília, ninguém sabia do cidadão, tinha mudado de número, não achou mais o cara,
teve que pagar de novo para fazer o ABITS todo do zero. A gente conseguiu aproveitar pouca coisa, conseguiu dar um descontinho, que alguma coisa deu para aproveitar, mas o grosso ele teve que pagar de novo. Então, cuidado com o barato que sai caro. Essa é a dica que eu dou para vocês. Pessoal, vocês que estão acompanhando a live aí, eu agradeço de coração a atenção, a audiência de vocês. Eu vou abrir para tirar algumas dúvidas agora. Se vocês quiserem mandar suas perguntas, eu acho que acabou que veio poucas perguntas, porque eu acho que prefiro acreditar aqui porque a explicação foi bem didática e ficou fácil de entender, mas eu vou ver aqui a pergunta. Pergunta é verdade que num processo de ABITS dentro de um condomínio ou de uma casa desse condomínio, só consegue o ABITS se o próximo condomínio, partes comum, estiver correto? Não. Pergunta da senhora Mônica. Não é verdade, Mônica. Não tem nada a ver isso, tá? Cada processo de ABITS, cada lote, cada matrícula trata a sua situação individualmente, independentemente de áreas comuns. Você pode... O que precisa é o condomínio estar regularizado. Se o condomínio estiver regularizado, se o lote estiver regularizado, porque às vezes nem é o condomínio todo que está regularizado só metade do condomínio. Mas se o lote está regularizado e escriturado, vocês têm direito a tirar o ABITS, sim, sem problema nenhum, tá? Uma pergunta de novo aqui sobre a área rural, a gente já falou, a área rural é diferente, tá? Bom, beleza, outra pergunta aqui. Eu preciso dos projetos das instalações elétricas, hidráulica, sanitária, lógica, tudo para fazer o ABITS? Gente, não precisa, tá? O processo basicamente precisa das plantas arquitetônicas e quem precisa da parte hidráulica é a CAESB e no nosso caso já está tudo incluso, tá? A gente faz esse envio para a CAESB no processo dos clientes que fecham com a gente aqui o processo completo. Virgínia, vai ter sim, fique tranquila. A gente vai soltar isso no finalzinho. Outra pergunta que me fizeram aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, pois justamente, o projeto elétrico não é necessário para a emissão do ABITS, tá? Outra pergunta interessante que está chegando aqui agora. Beleza. Os tanques lá de reservatório de água, que tem o nome técnico de reservatório de amortecimento de águas pluviais. Gente, o GDF está na lei, tá na norma a elaboração desse tanque. Na maioria dos casos a gente consegue derrubar essa exigência, tá? O que acontece? Esse reservatório de amortecimento de águas pluviais, ele foi criado para conter o excesso de água que vai para a rua por conta da falta de permeabilidade do solo. Então o solo ele tem capacidade de absorver água da chuva se ele estiver na terra, se for grama. Se você tampou aquilo com concreto ou com uma construção com telhado, aquela água ela vai sobrecarregar a rede. Então eles fizeram essa exigência para diminuir a carga, o impacto que vai para a rede e também para que as pessoas pudessem reservar essa água para regar jardim e outras coisas que pudessem ser utilizadas com essa água no período de seca. Ocorre que o período da seca em Brasília é extremamente rigoroso e esses reservatórios eles não podem ser concretados, a terra tem que ter possibilidade de absorver, senão ele também vaza, ele transborda, ele sobrecarrega, porque no período de chuva é muita chuva. Então o que acontece? Quando vem o período da seca, dá 10, 15, 20 dias no máximo, aquela água já secou. Então a pessoa gastou um dinheirão, fez uma tremenda intervenção no lote dela para construir um reservatório de amortecimento, para reservar água para uma finalidade que ela simplesmente não vai conseguir usar. Porque a gente tem mais de 100 dias de seca e com 10, 15 dias aquela água já secou, já foi embora. Então o GDF não está mais tratando essa exigência tão a ferro e fogo, tá bom? Então assim, eu não vou dizer que ninguém mais precisa fazer, porque está na norma, está na lei, mas se você não fez, não faça, consulte-nos primeiro, porque pode ser que você não seja obrigado a fazer e você não precisa gastar uma baba de dinheiro sem necessidade. Bom, pessoal, nosso tempo está acabando aqui, minha equipe está me avisando. Para vocês que estão assistindo a live,
procurem o nosso parceiro Alex ou mandem mensagem via direct para quem está assistindo pelo Instagram, também tem essa possibilidade. Entre em contato com a gente até hoje, meia-noite. Aqueles contratos que forem realizados depois da meia-noite de hoje não serão contemplados com esse desconto, porque o vídeo vai ficar permanente e a gente pode não ter mais essa campanha quando a pessoa vier procurar por meio dela. Então, para aqueles clientes que mandarem agora ou até a meia-noite mensagem para mim, para o Alex ou para o direct da Properícias por meio do Instagram ou até mesmo no Facebook, na nossa página, vocês podem acessar também o nosso site www.propericias.com, propericias no plural.com. Entra lá, tem o botãozinho do WhatsApp, manda mensagem lá, te vi na live, mandou mensagem no direct, no Face, no Insta, no YouTube ou por meio do nosso site com a mensagem te vi na live, vão ganhar um cupom que dará direito a um desconto especial e a isenção do pagamento da taxa de habite. A Properícias vai pagar a taxa de emissão de habite para vocês, tá? Só para esses clientes, mais uma vez, para os clientes que mandarem recado, entrarem em contato com a gente por qualquer um dos nossos canais, tanto o Insta, Face, WhatsApp, tanto o meu quanto o do Alex, no WhatsApp do fixo da empresa, ou no Instagram e no Facebook, no botão do site lá, tem o botão lá do WhatsApp, aperta lá que você já fala com a gente no WhatsApp, manda lá, te vi na live e você vai ganhar isenção, a Properícias vai pagar para você a taxa de emissão de habites, que custa aproximadamente R$300, e além disso a gente vai dar um desconto especial, que a gente vai falar individualmente com cada um. Muita gente já sabe como é que é a nossa tabela de preços, vocês vão saber que o nosso preço vai estar bastante competitivo. Pessoal, para aqueles que não conseguiram mandar mensagem para tirar suas dúvidas ou não tiveram a sua dúvida respondida durante a live aqui, a gente recebeu bastante mensagem, não dava para responder todo mundo. Mandem suas dúvidas por meio dos nossos canais, todo mundo vai ser respondido, tá? Aqueles que quiserem um atendimento personalizado, pode mandar mensagem pedindo para a gente ligar, que a gente liga, a gente faz visita. Todos os contratos, antes de serem assinados, passam por uma análise técnica, que a gente chama aqui de pré-análise, para poder fazer o contrato. A gente não vende o habite para o cliente sem a certeza de que a gente pode entregar, que aquela casa está elegível ao habite, que ela atende às regras, às normas, às leis para a emissão do habite. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado àqueles que compareceram, muito obrigado pelos coraçõezinhos que apareceram aqui no WhatsApp, os likes aqui do YouTube, no Instagram. O pessoal está mandando bastante mensagem lá pelo Facebook também. O site aqui está recebendo um monte de mensagem no WhatsApp aqui, do botãozinho do WhatsApp. Gente, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter sido bastante didático nas explicações. Não existe pergunta boba, é uma coisa que eu costumo falar. Não existe pergunta boba. Bobeira é ficar sem saber porque ficou com vergonha de perguntar. Pode perguntar, nós somos especialistas. Nosso escritório é um escritório especializado em normas e legislação no âmbito da construção civil. Então, o habite está dentro das nossas especialidades. A gente também faz projeto de incêndio, faz código de obras, faz convenção de condomínio, perícia, projeto, toda a parte científica, normativa e jurídica da construção civil é com a gente aqui. A gente tem uma equipe bastante robusta, de alto nível técnico para atender todas essas demandas. Então, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado pela audiência. O Alex está à disposição para tirar as dúvidas, para fazer os atendimentos de vocês também, tá? É um grande parceiro. Gostaria de agradecer também o carinho e a participação, a parceria da Resende Imóveis e da Paulo Duarte Imóveis, que são grandes parceiros nossos aqui. A gente tem uma atuação bastante forte com eles. Estendemos aí às outras imobiliárias de Brasília, os corretores, nos procurem para fazer parceria. A gente sabe que as casas de vocês, para facilitar a venda, para viabilizar a venda, precisa do habites. Então a gente está aqui aberto a isso também. Chegou mais uma pergunta aqui.
Ah, tá, gente, só um adendo aqui, procedimento de cartório é muito simples, tá? A gente manda a orientação de como proceder no cartório no final do processo. Mas aqui, só para tirar a dúvida de quem mandou agora a pergunta, no cartório é só levar impresso a carta de habite com a certidão negativa de débitos da Receita Federal e pedir para fazer a averbação lá, a taxa de mais ou menos 400 e poucos reais, e a averbação sai em mais ou menos 10 dias, tá? Gente, a partir de agora, as perguntas para os nossos canais de comunicação. Um beijo grande, um abraço, muito obrigado pela audiência de vocês, desejo uma ótima noite. O vídeo vai estar disponível nos canais do YouTube, nos nossos canais do YouTube, no Instagram, para quem quiser assistir depois, quem quiser compartilhar com os vizinhos aí, com o seu condomínio, tá bom? E estamos abertos aqui para responder os questionamentos de vocês pelos nossos canais. Um abraço, uma boa noite e mais uma vez muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus.